Olá, eu sou o André Caseiro da Humus Compostagem, da cidade de Jaú, no interior de São Paulo. E hoje eu vim aqui fazer um questionamento para vocês. Vocês já pararam para pensar para onde vai o seu resíduo quando a gente descarta no lixo comum? Em que a gente coloca tudo dentro daquele saco preto e coloca na nossa lixeira, né? Em que o lixeiro passa, pega, coloca dentro do caminhão e leva embora. E muitas vezes, né, a maioria das pessoas nem pararam para pensar para onde vai esse lixo depois que o caminhão passa e leva embora, né? Na verdade, hoje o que acontece na maioria das cidades brasileiras é que todo esse resíduo que é colocado dentro dos caminhões, ele simplesmente é tirado da nossa vista, porque ele não passa por nenhum tipo de tratamento e ele acaba sendo descartado em um local onde vai permanecer lá por décadas, né? Dependendo do tipo de resíduo, por séculos. Quando a gente fala de plástico, vidros e metais, esse tipo de resíduo ele demora séculos para se decompor, tá? Então quando a gente coloca tudo misturado dentro de um saco preto, a gente está simplesmente tirando eles da nossa vista, porque o que acontece? O caminhão pega esse resíduo, leva para um local chamado de lixão ou aterro sanitário, que nada mais é um local onde a gente pega uma área e coloca o nosso resíduo lá para ficar muito tempo, eternamente. E essa área não vai poder ser mais utilizada para nada, porque ela está com lixo. Então não dá para plantar, não dá para ter a captação de água para o nosso consumo. Então é uma área que fica inutilizada, tá? Então quando a gente descarta o lixo de qualquer forma, a gente prejudica o nosso solo, nosso bem mais precioso, que é o nosso solo que produz alimento para a gente. Então, além de tudo, né, quando a gente mistura todo esse resíduo lá no aterro e no lixão, esse resíduo ele vai produzir gás metano. E o gás metano ele é mais prejudicial ainda para o meio ambiente do que o CO2. Então, qual é a solução? A gente precisa separar os resíduos em 3 frações. A primeira são os recicláveis, vidros, plásticos, papéis e metais. Esses resíduos que são coletados por catadores, né, em todo o Brasil, muitas pessoas sobrevivem da coleta de resíduo para venda, para que consigam o sustento da casa. A outra fração é a fração orgânica, né, que são as sobras de alimento, casca de frutas e verduras, sobras de comida, né? Então esse material, ele é o resíduo compostável, é o resíduo orgânico. E o resíduo orgânico, poucas pessoas sabem, mas esse resíduo deve ser compostado, tá? A compostagem nada mais é do que a reciclagem do resíduo orgânico, é transformar o resíduo em adubo. E é o que a gente faz aqui na Humus Compostagem. A gente coleta o resíduo na casa das pessoas e nas empresas, traz aqui para a fazenda e faz a compostagem. O método que eu utilizo para fazer a compostagem é nesse método aqui, de leiras de compostagem. Então o resíduo é colocado nessas leiras e após um tempo ele fica dessa forma aqui, ó. Ele vira um adubo, um composto orgânico, que pode ser devolvido para a terra e utilizado nas plantações para gerar novos alimentos e capturar mais CO2 na atmosfera. Ou seja, a compostagem ela não emite gás metano, que nem lá no aterro e no lixão. E além de tudo, depois de pronto, o adubo ele vai adubar as plantas, que essas plantas vão capturar mais CO2 da atmosfera. Então é um ciclo muito importante que se fecha da matéria orgânica, em que essa matéria orgânica retorna ao solo, devolvendo os nutrientes que não foram utilizados para o solo. Quando a gente enterra lá no lixão e no aterro, esses nutrientes vão ser perdidos, vão ficar por séculos lá sem ser utilizados, porque eles estão misturados com plásticos, com vidros e com metais. E todo esse material vai poluir o solo. Porque imagina quantas substâncias que são liberadas quando esse material orgânico começa a se decompor lá no aterro, misturado com plástico, com vidro, com metal. Ele vai carregar todos esses poluentes e vai levar até o solo. Então aqui a gente separa, né? A gente recebe o resíduo já separado para fazer a compostagem. Porque só com essa separação a gente consegue fazer a compostagem, senão não dá para utilizar esse resíduo. Então eu vou mostrar aí para vocês.
Esse é o resíduo que eu recebo. Todos os meus clientes que eu atendo, eles separam, eles treinam os funcionários para que os funcionários separem certinho esse resíduo. Tá vendo? São só cascas, são só sobras de comida, e esse material é transformado nesse adubo. Esse é o chamado composto orgânico. Ele parece terra, ele tem cheiro de terra, só que ele é só o material orgânico compostado. Eu misturo o resíduo orgânico com fonte de carbono, com matéria seca, que são folhas secas, pó de serra, cavaco. E depois do processo de compostagem ele fica nesse ponto aí, ó. Esse é o resultado, um composto riquíssimo, certo? Que é só misturar com a terra e utilizar nas plantações. Bom, então finalizando, além, né, de separar o resíduo em reciclável e compostável, é também necessário separar aquilo que realmente é para ir para o aterro sanitário. É o rejeito. Esse rejeito é o resíduo do banheiro, o resíduo que a gente não consegue reciclar e nem compostar, porque, por exemplo, uma embalagem que está muito suja com algum resíduo orgânico, uma embalagem plástica com resíduo orgânico, essa embalagem não vai poder nem para reciclagem nem para compostagem, ela precisa ir para o rejeito. Então, fraldas, absorvente, papel higiênico do banheiro, esse tipo de resíduo, ele é para ir para o aterro sanitário, mas apenas esse. Então hoje o que acontece? Hoje a gente manda quase 100% do nosso resíduo para o aterro sanitário, e o que vai acontecer com o tempo? A gente não vai ter espaço para enterrar todo esse resíduo. O Brasil, apesar de ser um país com dimensões continentais, a gente não pode ficar se dando o luxo de desperdiçar áreas gigantescas para enterrar o nosso lixo. Essas áreas eram para estar sendo utilizadas de outra forma, para produzir alimentos, para manter florestas em pé, manter a nossa biodiversidade. Então a gente não pode se dar o luxo, apesar de ter muita terra, de ficar utilizando essas áreas para enterrar o lixo. Países menores fazem a compostagem, fazem a reciclagem, pois não tem áreas para enterrar o resíduo. E isso é o melhor a ser feito, né? Por mais que a gente tenha tanto, para que desperdiçar? Porque se a gente desperdiça hoje, as gerações futuras vão sentir falta. Hoje a gente está percebendo as mudanças climáticas na pele. Diversas cidades brasileiras estão enfrentando tempestades, ciclones no sul, altas chuvas, grandes volumes de chuvas no sul, pouca chuva no centro-oeste, no norte. Então quando a gente passa por essas mudanças, a gente consegue sentir, né, na nossa vida o quão prejudicial pode ser as mudanças climáticas, né, principalmente para a vida do ser humano. Então, se a gente não mudar nosso comportamento agora, hoje, a gente não vai conseguir recuperar e ter uma vida melhor, né, proporcionar uma vida melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Então a gente precisa mudar o nosso comportamento dentro da nossa casa, por mais simples que seja. Não é difícil ajudar o meio ambiente. É muito simples, é você separar o resíduo em 3 frações, mandar o seu resíduo reciclável para reciclagem, o que é orgânico para compostagem, e nisso você já faz um trabalho sensacional de mudança de hábito, de comportamento, e você vai ver o lixo de outra forma. Você vai perceber que o lixo é um erro nosso. Na natureza não existe lixo. As folhas que caem das árvores, os animais que morrem e ficam no solo, tudo isso volta a ser nutriente para o solo. E o nosso resíduo tem que ser dessa forma também. O resíduo orgânico ele deve voltar para o solo como nutriente. Então, quando a gente gera lixo, a gente está cometendo um erro. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso, né? Vamos cuidar do que a gente tem. A gente não pode se dar ao luxo de perder toda essa maravilha, toda essa riqueza que a gente tem, que é a nossa biodiversidade, né? Desperdiçar tanto recurso que nem a gente desperdiça. Então a gente precisa fazer a compostagem, direcionar nosso resíduo para o local correto, para que a gente possa manter nosso planeta em equilíbrio. Essa é a nossa casa. A sua casa não é só o local, a residência onde você mora. O planeta é a nossa casa. Então vamos cuidar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o joinha e de comentar aí. Eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui. E é isso. Bora mudar nosso comportamento para que a gente consiga mudar o futuro do nosso planeta. E o nosso futuro, né? Que a gente mora aqui.
A gente não tem um planeta B. Então é isso, vamos cuidar do que a gente tem. Dessa maravilha, ó.